não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido, foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então este lhe respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Ao que eles responderam: o primeiro. Então Jesus lhes revelou: com toda certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Porquanto João veio para vos mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditastes nele. Em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciares a tudo isso, não vos arrependestes para acreditardes nele. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amados, Jesus aqui, ele está contando uma parábola acerca de um pai e de dois filhos. Um que disse que não iria fazer a vontade do pai, mas se arrependeu e foi. E outro que disse que iria fazer, mas não foi. Louvado seja Deus. E Jesus, ele vem contar isso após líderes religiosos começar a indagar ele e perguntar com qual autoridade ele estava ensinando. E ele fazia tudo aquilo que ele estava fazendo no templo. Aleluia, Jesus. E Jesus vai indagar eles também com outra pergunta e diz: se vocês me responderem o que eu vos pergunto a vocês, eu também direi com qual autoridade eu faço tudo isso. E a pergunta de Jesus é acerca se o batismo de João era dos homens ou era de Deus. E os líderes começaram a falar entre si e disseram: se nós dissermos que é dos homens, aleluia, nós vamos estar negando ao Senhor. Se dissermos que é de Deus, vão dizer: por que vocês não creram em João? Então eles decidiram dizer que não sabiam o motivo. Então Jesus disse: então nem tão pouco eu vou dizer a vocês com qual autoridade eu faço tudo isso. E porque, amados, o que eu quero trazer nessa noite, que o Senhor tem para falar comigo e com você nessa noite, é acerca da vontade do Pai. O que é que Jesus ele veio fazer nessa terra? Qual foi a missão de Jesus? Fazer a vontade do Pai. O Pai tinha um plano de salvação desde a fundação do mundo. Aleluia, Jesus. Desde a fundação do mundo, aleluia, desde o momento que o homem ele peca, o Pai ele já tinha um plano de salvação. E esse plano de salvação era entregar o seu Filho para morrer por toda a humanidade. E como fazer a vontade de Deus? Uma das frases mais comuns entre os crentes e os descrentes é: se Deus quiser. Muitos dizem isso, crentes e descrentes. Mas essa frase ela vai nos apresentar um problema, porque como saber se Deus realmente quer? Como fazer a vontade de Deus? Quem é eu e você? É o filho que faz a vontade do Pai? É o filho que vai fazer, que diz que não vai, mas faz? É o filho que diz que vai fazer, mas não faz? Hoje a igreja está na posição daqueles que diz que vai fazer, mas quando chega na hora não faz. Eu vou evangelizar, eu vou fazer obra social, eu vou fazer muitas coisas para o Senhor, mas quando chega na hora não faz. Como fazer a vontade de Deus? Aleluia, Jesus. De fato, irmãos, a palavra de Deus ela nos dá ordens para conhecer e fazer a sua vontade. Porque todos nós temos preocupações
com a vontade de Deus, sim ou não? Sim. Queremos fazer a vontade de Deus, sim ou não? Sabemos qual é a vontade de Deus? Sim. Mas muitas vezes negligenciamos essa vontade. Aleluia, Jesus. Achando que muitas vezes vamos descobrir a vontade de Deus através de uma revelação especial, profecias, visões, sonhos. Porém, 99% da vontade de Deus para a nossa vida já foi revelada. E estar aqui, ó, na Bíblia Sagrada, Glória a Deus, contendo 66 livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos, todos inspirados por Deus, para conduzir as nossas vidas. A vontade de Deus, irmãos, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. A Bíblia, ela vai nos mostrar alguns ensinamentos básicos acerca dessa vontade que eu e você tem que fazer. Porque, amados, a palavra de Deus diz que Jesus estava lá cumprindo a sua missão, estava lá pronto para ser entregue. Especificamente no livro de João, a palavra vai dizer que Jesus orou por mais de 3 vezes a mesma oração. Vai dizer que do seu suor gotejava sangue, de tanta aflição e angústia que ele estava em seu coração. E qual foi a oração de Jesus? Por mais de 3 vezes: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas todavia que seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus, como homem, estava sofrendo, estava angustiado. Aleluia. O grau era tão alto da angústia que estava em Jesus, que gotejava sangue no seu suor. Glória a Deus. Mas ele disse: todavia seja feita a tua vontade. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: daqui para frente, quando os homens chegarem para me levar, eu sei que vai ser dolorido, eu sei que vai ser sofrimento, eu sei que eu vou ser humilhado, eu sei tudo que vai acontecer comigo, mas Pai, se essa é tua vontade, eu aceito. aleluia. Se essa é tua vontade, eu aceito. Glória a Deus. Temos que aceitar, irmãos, a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade dele é cumprir a missão da igreja. A vontade dele é buscar os cativos. A vontade dele é buscar aqueles que estão perdidos. E a vontade dele, acima de tudo, é obedecer a sua palavra. Então, como fazer a vontade de Deus? Alguns ensinamentos que a Bíblia nos mostra, irmãos. Primeiro, fugir da hipocrisia. Nós não podemos ser hipócritas. De nada adianta ficarmos invocando o nome do Senhor, profetizar e até mesmo operar curas, milagres, se formos crentes nominais e não termos um compromisso sério com Deus. Deus quer um compromisso sério. Deus quer que a vontade dele seja feita na minha e na tua vida. A oração do Pai Nosso é como? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Aleluia, Jesus. Deus está chamando você há muito tempo. Tem gente que diz: no tempo de Deus eu vou, no tempo de Deus eu volto, se Deus quiser eu vou voltar. Deus quer que você se volte hoje. Deus quer você hoje. Deus quer que você tome uma posição hoje. Deus quer que você tenha mais compromisso hoje. Deus quer
quer que você se humilhe mais na presença dele, é hoje. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não é o amanhã, não é se Deus quiser, porque tudo aquilo que é para a edificação do reino, para o avanço do reino, Deus quer que cumpra na minha e na sua vida. Aleluia, Jesus. Segundo, amados, viver o Evangelho. O Evangelho tem poder e funciona quando é vivido na prática, quando seus princípios são equivalentes ao nosso modo de vida. Viver o Evangelho, pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Aleluia, Jesus. Se eu só prego, mas não vivo esse Evangelho, a minha pregação é vã. Glória a Deus. Eu preciso viver esse Evangelho na prática. Glória a Deus. Eu me lembro, irmãos, como hoje, no período da pandemia, eu estava com uma vontade tão grande de evangelizar nos hospitais. E eu, meu Deus, aquele desejo no meu coração de ir para o hospital evangelizar. E não podia, estava restrito. Nem podia ficar visitante, nem tinha visita. Eu passei um tempo lá, nesse período. E eu queria muito evangelizar. Eu dizia: Senhor, eu quero ir para o hospital evangelizar. E a vontade era tão grande que Deus fez com que eu entrasse lá e passasse uma semana lá. Glória a Deus, uma semana lá dentro. Sabe como foi, irmãos? Eu digo: Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. E eu sei que a tua vontade é que eu vá para lá, para esse lugar. Um certo dia eu amanheci, e quando eu amanheci com uma dor tão grande, que não tinha posição que parasse essa dor. Crise nos rins, pedra. Fui para a UPA, da UPA, Otávio de Freitas. Chegou lá, o médico disse, fez o raio-x e disse: olha, tem uma pedra de 7 milímetros, vai ter que operar. Resultado, internado. Uma semana, irmãos, evangelizando no hospital. Eu não sentia nenhuma dor lá. Aleluia, Jesus. E sabe o que era maravilhoso? Que como o hospital Otávio de Freitas fica ao lado do Aníbal Bruno, chegava preso lá também, presidiário, chegava muito lá. E ao mesmo tempo Deus me deu a oportunidade de evangelizar os enfermos, de evangelizar os presos. Veja que coisa linda. Mas foi como eu desejei no meu coração, irmão. Teve a dor, teve, mas foi a vontade de Deus para que eu fosse lá para dentro. Glória a Deus. Todo dia era culto no hospital. Eu fazia até transmissão ao vivo. Todo dia. Irmãos, foi algo tão lindo que eu cheguei lá. Tem um quadro lá assim, que está lá a fila das pessoas que vão ser operadas. Tinha mais de 50 pessoas na minha frente para ser operado quando eu cheguei. Estava lá meu nome lá entre os outros. Irmãos, eu cheguei lá, tinha pessoas que estavam lá já há uma semana. Eu saí e teve pessoas que ficou lá ainda esperando. Eu não sei se foi porque eu fazia culto todo dia, e eles disseram: vamos botar esse rapaz logo para se operar e ir embora logo, né? Porque todo dia ele faz culto aqui. Oh, glória a Jesus. Mas a vontade de Deus foi concretizada, irmãos, naquele lugar. Evangelizei, recebi palavra lá também. Foi coisa linda e maravilhosa que Deus fez. E Deus faz assim na nossa vida. Se você realmente tiver o desejo no seu coração de fazer o ídolo do Senhor, de evangelizar, eu não sei como é que Ele vai fazer, mas Ele vai te dar condições de você chegar lá e fazer. Ele vai te dar a estratégia. Aleluia, Jesus. É coisa linda, irmãos. Tem outra coisa que eu peço a Deus: Deus quer ir para o presídio evangelizar. Deus vai me levar, eu sei que no tempo Ele vai me levar lá. Glória a Deus. Porque, irmãos, temos que cumprir
o ID do Senhor. Jesus nos resgatou. Não é para ir você ficar só aqui sentado, não. É para a gente sair. O próprio nome igreja significa eclésia, para fora, chamados para fora. E levar o ID do Senhor, resgatar aqueles que estão perdidos, para que assim como eu e você foi alcançado, outras vidas também possam ser alcançadas. Louvado seja Deus. A vontade de Deus, irmãos, para as nossas vidas está descrita em sua palavra. Outra coisa que temos que fazer: resistir às provações. Temos que resistir às provações, porque as provações vêm para nos fortalecer. Não tem isso aí que você está vivendo, está passando, é para fortalecer a sua vida, é para deixar você mais fortalecido, é para te dar comunhão com Deus, é para te aproximar dele, é para que você tenha experiência com Deus. Aleluia. Porque Deus quer crente, irmão, que tem experiência com ele, para que você tenha propriedade para levar o ID do Senhor. Aleluia, Jesus. Outra coisa que devemos fazer, irmãos, aceitar a autoridade de Cristo como palavra final na nossa vida. Se Jesus está dizendo que é para você fazer, você tem que fazer. Essa é a palavra final. Levar o ID e também trazer para aqui. Eu gosto muito do ID de Mateus. Glória a Deus. A gente sabe que em Marcos também ele diz, mas Marcos ele foi escrito para alcançar os romanos. Mateus ele foi escrito para alcançar os judeus, o Evangelho de Mateus. E no Evangelho de Mateus, diferente do de Marcos, ele diz: ide por todo o mundo, ensinai as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É ir e também buscar e trazer para cá, discipular, acolher, amar. É isso que o Senhor ele pede. Não é só a questão do ir também, porque ir muitos vão. Eu digo a você, irmãos, porque esse tempo, mais de 5 anos que a gente faz uma obra de evangelização dos metrôs, muitas pessoas já quiseram ir. Teve gente que já foi, tirou a sua selfie, gravou seu vídeo e nunca mais foi. Aleluia, Jesus. Teve gente que diz eu vou e nunca vai. Que nem esse, o filho que diz que vai e não vai. Aleluia, Jesus. Mas a vontade de Deus, irmãos, é que nós temos que fazer tudo conforme a palavra dele está ordenada. Ir pelo mundo, pregar o Evangelho, discipular, para que essa pessoa, ela crie raiz, esteja firme na presença de Deus, assim como eu e você tem que estar. Aleluia. Aí Jesus pergunta: quem é você? O filho que diz que não vai, mas vai? Ou o filho que diz que vai e não vai? Aleluia, Jesus. Precisamos despertar, irmãos. O fim está próximo. O princípio das dores estamos vivendo. No tempo de Jesus, o próprio Jesus já disse que todos os dias ele via pessoas caindo no inferno, caindo, passando pela porta larga. Aleluia, Jesus. Jesus disse: todos os dias eu vejo almas perecendo, caindo. Aleluia, Jesus. E a igreja, irmãos, ela é aquela que recebeu a autoridade de Jesus para poder fazer essa missão. Não existe nenhum outro que recebeu essa autoridade, só a igreja de Cristo.
foi falado nessa noite sobre as seitas. Nosso evangelista de Nessa. E é bem verdade. Eu estava dizendo a ele, eu vou trabalhar, eu trabalho lá no Pina, segunda a sexta. Todos os dias eu saio de casa de 5 horas da manhã. Quando eu chego na entregação da Camaragibe, tá lá. É até meu vizinho ele, testemunho de Jeová. Tá ele lá, com o seu folheto, um suporte que bota vários folhetos, e eles estão lá, abordando pessoas e falando acerca dos ensinamentos deles. 5:30 da manhã. Glória a Deus. Onde é que está muitos crentes essa hora? 5:30 da manhã. Aleluia, Jesus. Isso não é querendo dizer que você vai se acordar de madrugada para ir, não, irmãos. É para mostrar realmente a dedicação deles. 6 horas da manhã, na porta de casa, batendo para falar. Glória a Deus. Eles têm até abordagens diferentes. Eles têm até modos de trazer crentes para o lado deles. Se você não estuda, não vai para a escola dominical, não vai para a doutrina, você cai. Porque eles chegam falando de Jesus. Eles têm uma abordagem específica para cada grupo de pessoa. Aleluia, Jesus. E a igreja de Cristo. Glória a Deus. Eu acho muito interessante, irmãos, e é ótimo a gente entregar folheto. Glória a Deus. É ótimo. Mas melhor ainda é a gente explicar para a pessoa o que Jesus está falando. Aquele folheto. Glória a Deus. Tem um irmão que ele foi evangelizar e ele lá estava entregando o folheto. E ele pegou o folheto dele, o bloco dele cheio de folheto, e rapidinho ele entregou o folheto. Tudinho ele entregou. Aleluia, Jesus. Ele era novo, esse rapaz. E tinha um ancião que estava lá ainda menos da metade e ainda faltava entregar. E ele chegou lá pro o líder dele, do evangelismo, e disse: olha aqui, já entreguei tudo. Tá tudo certo já comigo. Aí o líder olhou para ele e disse: olhe para aquele rapaz que está ali. Falta muitos para entregar ainda. Observe ele. Ele não só entregava, mas ele, ao entregar e via que a pessoa aceitava, ele via a oportunidade de falar de Jesus e de explicar o que aquele folheto estava dizendo. Aleluia. Ele disse: por isso que você já acabou o seu, mas olhe ele, a forma como ele faz. Então é isso, irmãos, que Deus quer na nossa vida. Glória a Deus. Outro entregava, e quando um rapaz veio pegar, disse: o que é que esse folheto quer dizer? Ele não sabia. Aí o rapaz foi e entregou de volta. Se nem você sabe o que está escrito aí, o que significa, porque você está me entregando. Aleluia, Jesus. Então é se aprofundar, irmãos. É ir, é fazer a vontade de Deus. Porque é isso que Deus, Ele tem para a minha vida e para a sua vida.